Letícia e vocês estão vendo o Mundo de Fantasias. Se você não é inscrito no canal, antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreve aqui. É rápido e super fácil. É só apertar o botãozinho inscrever-se. Num dos meus últimos vídeos, meus 10 livros favoritos, Thales Abreu veio pedir para que eu postasse, então, um top 10 das minhas séries favoritas. Então, este é o meu top 10 de séries favoritas. E vamos lá? Nós vamos cortar os papos furados e vamos logo para a 10ª posição. E em 10º lugar está Falling Skies. Falling Skies é uma série de alienígena. E quando eu comecei a assistir eu pensei, eu não vou gostar dessa série. Cara, eu viciei na série. Falling Skies realmente é uma série assim que eu viciei pra caralho, mas que eu não terminei de assistir. Ela foi finalizada com 5 temporadas e 52 episódios. Então pega um final de semana ali, não tem nada pra fazer, vai maratonar Falling Skies, cara, que você consegue maratonar, ó, super rápido. E eu acho oxe de não ter Falling Skies a Netflix. Netflix, cadê Falling Skies? Pô, Falling Skies, então, ela vai contar uma história de uma invasão alienígena 6 meses após a invasão. Nessa série, 90% da população, mais ou menos, ela foi dizimada pelos alienígenas. E os alienígenas, eles capturam crianças. E nessa série, então, nós vamos ver o historiador Tom Madison, que ele comanda junto com o capitão Dan Warver, não sei lá, The Second Massachusetts, não sei falar, Massachusetts, que é um grupinho de sobreviventes. E o filho dele, o filho mais novo, ele foi capturado pelos alienígenas. E o que os alienígenas fazem? Eles colocam um exoesqueleto nas crianças, que é até a capa do DVD, que eu acho incrível. Eu tenho que comprar o DVD. Tipo, eu vou acabar de assistir Falling Skies quando eu comprar o DVD. Na moral, eu preciso muito ter o DVD. Na primeira temporada, eles passam por bastante problemas com outro grupo de sobreviventes. E também porque eles querem recapturar essas crianças de volta. Mas apesar de capturar elas de volta, eles não sabem como remover o exoesqueleto sem matar a criança, porque esse exoesqueleto fica na medula delas e acaba controlando elas. E o que você percebe é que esses alienígenas agem como se fossem mãezinhas e paizinhos dessas crianças, e é super sinistro. Tipo, The Walking Dead pra zumbis, você associa com Falling Skies para aliens. Em 9º lugar estava Sleepy Hollow. Apesar de que eu não tenha assistido todos os episódios, na verdade acho que eu assisti 3 episódios de Sleepy Hollow e tinha colocado ele no meu top 10. Simplesmente porque eu era fascinada pela lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Quando eu era pequena eu tinha uma fitazinha cassete e eu assistia pacas aquela fita, eu adorava. Vinha logo depois da história do Mickey Mouse, porra que não conseguia passar a história do Mickey Mouse pra assistir a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas infelizmente surgiu Stranger Things e eu desbancou Sleepy Hollow do meu top 10, até porque eu realmente não tinha assistido outra série pra julgar ela pra entrar no top 10. Então, com o 9º lugar ficou Fear the Walking Dead. Ai meu Deus, ela colocou Fear the Walking Dead, é uma merda. Tem muitas pessoas que eu vejo assim nos comentários que julgam Fear the Walking Dead. Só que assim, eu vejo assim, realmente não dá pra comparar Fear the Walking Dead com The Walking Dead, cara. O início dele tá sendo bem lento, até porque em Fear the Walking Dead você tem aquela coisa de acompanhar o apocalipse zumbi desde o início. Então, a história vai sendo bem parada. Até contar todo o relacionamento dos personagens principais que você tem. É uma série, é uma lerdeza mesmo. Sério. Mas eu, como fã de The Walking Dead, eu gostei muito de ver aquela coisa de como foi o início do apocalipse zumbi. E eu curti pacas. Eu, pelo menos, curto pacas a série. Por isso que ela tá no meu top 10, né? Mas tem bastante gente que não gosta. Mas vale lembrar que The Walking Dead também teve um início meio lento. Até meu pai, quando assistiu The Walking Dead, ele só começou a gostar mesmo depois da 4ª temporada. Ele quase largou a série. E eu ficava tipo, não, pai, assista. Acho que se ele fosse assistir Fear the Walking Dead, ele parava e me xingava. E a gente vê, então, a família da Madison Clark e do Travis Manawa. A história é focada nessa família. O Travis, ele namora a Madison, que tem 2 filhos. A Alicia e o Nick. Eu acho o Travis muito água sem sal pra ser personagem principal, assim. Tem um carequinha lá que eu já me esqueci o nome dele, que ele vem depois também. E ele é super foda no elenco principal, cara. E eu acho o Nick um gatinho. Só que o Nick tem um problema com drogas, então o que você acaba vendo num dos primeiros episódios da primeira temporada, assim, é que por ele ser viciado, quando começa o apocalipse zumbi, ele acaba passando, assim, por um período muito mal por estar sem a droga. Mas, basicamente, o que nós vamos ter, então, na primeira temporada do Fear. As coisas estranhas acontecendo, pessoas que levam um tiro pra torta e direito e não morrem só com headshot. E a família ali toda envolvida no meio disso tudo. Até que uma hora veio o exército e cerca o bairro deles e não permite que eles saiam. Então, assim, eles começam a ficar com a pulga atrás da orelha porque dizem que o exército diz que não tem vida ali fora
daquelas cercas que é só ali que eles estão protegendo eles, mas eles não deixam eles sair das cercas, então... algo suspeito. Em oitavo lugar, Once Upon a Time. Eu sou fascinada por princesas, essas coisinhas e essas historinhas de Branca de Neve, não sei o que, porque eu li, assistia e via tudo desde quando eu era pequenininha, então eu gosto muito. Em Once Upon a Time, você tem aquela coisa de juntar todos os contos de fadas, que eu achei super, hiper, mega legal. Mas enfim, em Once Upon a Time você tem, assim, o reino mágico lá, onde a Branca de Neve é a rainha, com o seu príncipe encantado e tudo mais. Aí vem a Rainha Má, e ela lança uma maldição, que transporta todos eles então para Storybrooke. Ela fica prefeita, ela é a única que mantém a memória, e as outras pessoas, nenhuma delas mantém a memória. E tipo, ela estraga, ela acaba com o final feliz de todos. Só que a Branca de Neve estava grávida, então antes da maldição acontecer, ela manda a Emma pro nosso mundo, né, porque é onde veio Storybrooke. Então ela acaba escapando da maldição, só que a Emma cresce órfã, e isso abala muito ela. Aí, num belo dia, na primeira temporada, o filho dela bate na portinha da casa dela e faz ela retornar a Storybrooke, porque ela é a única que poderia acabar com a maldição da Rainha Má, reverter aquela parada toda de ai, tô sem memória, tenho que achar meu príncipe encantado, e ela tem que reverter tudo isso e blá 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 blá. Só que é difícil porque a Emma não acredita, apesar do Henry... Gente, o nome em inglês é péssimo, sou péssima pra pronunciar essas coisas. O Henry tenta fazer ela acreditar, mas mesmo assim... é difícil fazer a Emma acreditar. E ela é a única que pode salvar a cidade. Então, cara, conto de fadas, tudo junto ali, misturado, já é um bom motivo pra você assistir. Em sétimo lugar, ele era uma série de livros, virou um filme, o filme não deu certo e virou uma série. E caraca, que série foda! Sim, eu estou falando exatamente disso. Shadowhunters. A série tá foda demais. Só que eu acho que o Jace do filme era muito mais bonito que o Jace da série. Basicamente, então, o universo é o quê? Existe vampiros, demônios e blá blá blá. Existe tudo de criatura sobrenatural existe. E existem os Shadowhunters, que eles são Nephilims, que eles são metade anjo. Que eles são mais fortes, eles têm poderes, ele tem a estela que marca lá e faz o símbolozinho, tipo, de força, dos humanos não verem eles e coisa e tal. E eles defendem o mundo dessas criaturas sombrias. Então, os três principais são o Jace, o Alec e a Isabelle. Que eles acabam topando com a Clary, e a Clary é uma caçadora de sombras, só que ela não sabia disso porque a mãe dela escondeu dela. Por que a mãe dela escondeu dela? Porque ela é filha do Valentim, um cara que tá tentando detonar o mundo dos caçadores de sombras. E ele tá procurando o Cálice, que é a única coisa que pode criar novos caçadores de sombras. Então você imagina um cara do bad criando novos caçadores de sombra. Vai destruir com os caçadores de sombras. Sem contar que ele vai querer distribuir pra todo mundo tomar. E não são todos que podem se transformar em Shadowhunters. Porque eles acabam morrendo e não passando pela sua transformação pra Shadowhunters. Em sexto lugar está... Pretty Little Liars. Pretty Little Liars então vai contar a história de 4 amigas, a Alison, a Arya, a Spencer e a Emily. Elas eram 5 no primeiro episódio. Tinha a Alison. Só que elas vão lá fazer uma noitada e de repente a Alison some. E ela desaparece tipo assim por 1 ano. As amigas acabam se separando entre si porque a união delas era a Alison, então elas acabam se separando porque perderam a Alison. Aí no primeiro episódio elas todas se reencontram de novo e... alguém compra a casa onde a Alison morava e encontra o corpo dela. Ela tá morta. Só que nesse meio tempo, antes de descobrirem o corpo dela, as 4 amigas começaram a receber mensagens de uma pessoa que se intitulava Ei. Aí elas começam a receber essas mensagens e são coisas assim que só a Alison poderia saber. Sem contar assim que, tipo, a Arya, tipo, beija um professor, tempo depois ela acaba recebendo uma mensagem, tipo... essa Ei tá ligada em todos os movimentos que elas fazem. Então, depois do enterro da Alison, elas recebem uma mensagenzinha assim. Eu ainda estou aqui há dias e sei de tudo. Ei. Acho que é mais ou menos isso. E a partir disso, então, elas são atormentadas diariamente por essas mensagens. São mensagens ameaçadoras que ameaçam expor segredo delas e até matá-las de vez em quando. Em quinto lugar está The Vampire Diaries. É a primeira série que baseada em um livro, que eu prefiro realmente a série do que o livro. Os 4 primeiros livros do Diários de Vampiros eu curti pacas. Depois começou a vir aquelas sériezinhas fora e eu odiei pra cacete. Helena morreu, ela virou, meu Deus!
mais chata do mundo, a Helena. Eu acho que todo mundo conhece The Vampire Diaries, né? Helena Gilbert, então, ela perdeu os pais e ela tá naquela fase de luto quando chega o Stefan Salvatore na cidade dela. E ela acaba se apaixonando pelo Stefan, só que o Stefan tem um irmão, o Damon Salvatore, que ele é, tipo assim, aquele cara do bad, sabe? Ele é sombrio, ele é macabro, ele mata as pessoas e o Stefan não. O Stefan é todo certinho, é anjinho, coisa mais linda do mundo. E ela acaba também se apaixonando pelo Damon. Aí, enquanto isso acontece, enquanto essas coisinhas vão acontecendo, esses problemas com o Damon, ela acaba percebendo que o fascínio dos dois irmãos por ela é porque ela é muito parecida com Katerina Petrova. Não sei falar o nome dela. Katerina Petrova, que era a ex-namorada deles e que transformou os dois em vampiros. Conforme a série vai passando, você vai descobrindo coisas sobre a Catherine, sobre o Damon, sobre o Stefan e sobre o universo inteiro de vampiros que tem ali. A série é muito legal, ela não é aquela coisa tipo assim também... Ah, não vou assistir porque é de vampiro namorando pessoas, não sei o quê. Acho que tem toda uma coisa mística por trás. A história não é só aquele romancezinho barato, então vale muito a pena assistir. Em quarto lugar está Stranger Things. Sim. Eu falei dela e ela finalmente apareceu. Ela só está em quarto lugar, porque eu não pude desbancar as 3 séries que vem depois. Stranger Things, então, eu tenho uma resenha no canal. Eu vou deixar aqui embaixo. Em terceiro lugar está The Originals. O spin-off de The Vampire Diaries. Sim, eu prefiro 1000 vezes o spin-off do que The Vampire Diaries. Eu sou completamente apaixonada pelo Klaus Mikaelson. Meu Deus do céu! Pelas tantas em The Vampire Diaries, você vai ver que vai surgir a família dos originais. O que eles são? São os primeiros vampiros. Todos os vampiros surgiram a partir deles. O Klaus, ele é um híbrido de vampiro e lobisomem. E ele acaba engravidando uma menina. A Hayley, que é uma lobisomem. E ela tá lá em Nova Orleans porque as bruxas capturaram ela. Ele vai até lá em Nova Orleans, que foi a casa deles também por muito tempo atrás. Ele vai com o Elijah, claro, né? E ele descobre lá que ela tá grávida, mas também descobre que o Marcel, um antigo amigo que ele considerava muito, ele fez da cidade o que o Klaus queria. Ele tem um reino lá entre os vampiros, cara, e o Klaus acaba invejando isso e ele quer o que o Marcel tem pra ele. Então vai ficar toda aquela disputa entre Marcel, entre o Klaus querer ou não salvar a filha dele. E depois vem a Rebecca também, que já foi apaixonada pelo Marcel e blá 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 blá. Não precisa você assistir The Vampire Diaries pra assistir The Originals. E se você quiser, se você pensar, bah, comece por qual? The Originals, na moral. Em segundo e em primeiro lugar, foi um caso muito sério de amor profundo. Porque eu não sabia qual delas colocar como primeira. Sério, eu não sabia. Mas como a primeira série que eu coloquei no meu top 10, ela vem me acompanhando há muito, muito tempo, cara. Eu assisto desde que eu era criança. Eu me cagava quando eu assistia essa série quando eu era criança, mas tudo bem. E eu tenho um amor muito profundo, assim, de muitos anos com essa série, então não pude tirar ela das minhas séries favoritas. Por mais que algumas temporadas tivessem sido... Mas enfim, vamos pra segunda posição, que com certeza é The Walking Dead. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, será que eu coloco? Será que eu não coloco The Walking Dead em primeiro? Porque eu realmente adoro The Walking Dead, cara, na moral. Até aquela coisa, sabe, assim, de quem saber quem Negan matou. Tô morrendo, tô tendo um piripaque desde que acabou o episódio. Vocês não fazem ideia. Tipo assim, tô morrendo, tô tomando 20 comprimidos da ansiedade, porque eu tô louca pra voltar The Walking Dead. Não, é brincadeira, gente. The Walking Dead, então, ele vai focar no grupo de sobreviventes, que é o Rick, que é o grupo do Rick. O Rick, então, é aquela pessoa que inicia a série. É o nosso papel principal. Ele acorda de um coma e quando ele acorda, ele percebe que o mundo pirou o cabeção. Teve, então, um apocalipse zumbi, ele vai atrás da família dele, na casa dele, ele não acha a família dele. Aí ele tenta procurar a família dele em Atlanta. Lá em Atlanta, ele encontra o Glenn. O Glenn e o Daryl, cara, são os meus personagens favoritos, sério, na moral. E tem grandes possibilidades de um deles entrar pro saco preto no início da 7ª temporada, então eu tô, ó... Eu sei que o Glenn morre nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos, mas, gente, Carol também já era pra estar morta e enterrada. E tá lá vivinha, então, por favor, gente, tenho mudado isso. O Glenn, então, acaba salvando ele em Atlanta, porque ele se depara com uma multidão de zumbis, entra lá num tanquezinho e, cara, ele não sabe como sair dali. E o Glenn ajuda ele e leva ele pro grupo. Quem que ele encontra lá no grupo? A esposa dele e o filho dele, o Carl. A esposa dele é uma safada, canalha, cretina, salafrária, ele tava com o melhor amigo dele. Não sei quem que é pior, o melhor amigo dele ou a esposa dele, né? Mas enfim.
Então o grupo fica se focando nisso, na tentativa deles de sobreviver ao apocalipse zumbi. Vocês devem então estar se perguntando qual que é a série de amor profundo e meu Deus do céu, que não pude deixar The Walking Dead ficar com a posição dela. É Supernatural. Tá indo pra 12ª temporada e assim, tem casos que não tem como não repetir, então às vezes eles vão enfrentar de novo vampiros, vão enfrentar de novo fantasmas, e você tá careca de saber como mata um fantasma, como mata um vampiro. Então em Supernatural você acompanha a história dos irmãos Winchester. Quando eles eram mais novos, o demônio de olho amarelo matou a mãe deles. E o pai deles acabou ficando meio piradão e começou a ser caçador. Ele então começou a caçar todas essas criaturas malignas e tava então à procura também do demônio do olho amarelo pra poder se vingar. O Sam, ele abandonou a vida de caçador. Tanto o Sam quanto o Dean, na verdade, eles cresceram na vida de caçador. E o Sam abandonou pra cursar direito e encontrou a namorada Jessica. Daí, por uma belas tantas lá, vem o Dean na casa dele e diz que o pai dele foi caçar e não retornou mais da caçada. Então eles vão lá os dois procurar o pai dele, vão lá, resolvem o problema e acabam percebendo que o pai deixou o diário, deixou não sei o que, deixou casos para que eles continuassem fazendo por ele. Então ele topava com o caso, não, ele não realizava aquele caso, ele dava pros filhos dele e ele ia atrás da vingança dele, atrás do olho amarelo. Então o Sam e o Jim vão no primeiro caso, não encontram o pai, vem isso que ele quer que siga as coisas e tal. Então o Jim leva ele de volta pra faculdade. Só que quando chega na faculdade, acontece com Jessica a mesma coisa que aconteceu com a mãe deles. Ela pregada no telhado, sangrando e pega fogo. Foi o demônio do olho amarelo, com toda a certeza. Então o Sam pensa assim, não. O Sam pensa assim, o cara matou minha mãe, matou minha namorada, e eu vou ficar aqui fazendo faculdade de Direito? Nem a pau, Juvenal. Então ele pega e cai na estrada com o Dean, e os dois então vão por 11 temporadas caçando coisas sobrenaturais e dentre muitas coisas, como por exemplo, você tem o demônio amarelo na primeira, na segunda, se não me engano, ainda continua o demônio do olho amarelo, depois tem aquela coisa de Lúcifer vai voltar, de Lúcifer volta, aí tem Leviatã, tem Purgatório, tem a escuridão, tem Dean virando meio demônio, tem um monte de coisa muito fascinante na série, e além dela juntar o terror, o suspense, ela junta a comédia. Eu acho que o meu episódio favorito da série é Febre Amarela. Eu simplesmente achei hilário Febre Amarela. A história do episódio Febre Amarela também é fantástico, mas caraca, velho! Então, pessoal, esse é o meu top 10 de séries. Se você já assistiu alguma dessas séries, deixa aqui nos comentários a sua opiniãozinha dela. E se você quiser deixar o seu top 10 também e me recomendar alguma série, pode deixar aqui embaixo, que quando eu tiver tempo, eu vou assisti-las. Então era isso, pessoal. Nos vemos então terça-feira para terminarmos a resenha das Crônicas das Irmãs Bruxas com o último livro. E eu vou deixar aqui embaixo então o linkzinho da compra do meu livro Alice, vou deixar das minhas redes sociais para você poder me encontrar. Um beijão e até a próxima, galera!